A Bíblia fala de um grupo de pessoas que vão para o inferno. Mas a Bíblia também fala de um outro grupo que vai para os céus. Quem vai para o inferno, nós não podemos jamais dizer que alguém foi para o inferno. Nunca diga isso. Nunca abra a tua boca para você falar que fulano morreu e foi para o inferno. Mas pastor, e a pessoa que está mergulhada no pecado, droga, bebida, prostituição, a polícia matou não sei quem ali, aquele não vai para o inferno? Quem é eu e quem é você para dizer que vai para o inferno? Quando se trata da questão da eternidade, amada igreja, nós precisamos recuar, não compete a nós. Nós temos exemplo daquele ladrão na cruz. Havia dois ladrões, um de um lado e outro de Jesus, e ele estava no meio. Não era isso? Enquanto um zombava de Cristo: se tu és filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. O outro do lado dizia: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus disse para aquele homem? Desde já estarás comigo aonde? Ok. E digamos que nós aqui tivéssemos naquela época de Jesus, hoje como crente aqui, a gente sabia que aquele ladrão, o cara é salteador, quem sabe estuprador, criminoso, e aí ele morreu lá na cruz. Qual era o argumento nosso em relação àquele homem que morreu na cruz? Foi salvo para o inferno. O cara roubou, o cara matou, sei lá, o cara fez muita coisa errada, estava na cruz lá porque fez alguma coisa. Então qual era o nosso conceito em relação àquele homem que morreu na cruz? No mínimo falar: foi para o inferno, ladrão, roubou, fez isso, foi para o inferno. A gente não viu o diálogo entre aquele homem na cruz e Jesus. E aquele homem, ele foi salvo por um fio. Jesus não negou o pedido daquele homem: Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. Desde já estarás comigo aonde? Ele foi salvo. Isso quer dizer que Deus tem métodos, que só Ele sabe os seus métodos de alcançar o ser humano. Quantos morrem em um hospital e antes da morte, aquela pessoa que passou o tempo fazendo tanta coisa errada, e digamos que a morte está se aproximando, eu creio que o Espírito Santo, como diz a Bíblia, que a palavra de Deus não cai no chão, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. A palavra que cai no chão é a minha e a sua. A palavra humana cai no chão, mas a de Deus não. Ele vela em cumprir a sua palavra. A palavra de Deus, ela produz, ela não se destrói. Ninguém consegue destruir. Ela tem seus efeitos. E como Deus vela a sua palavra, eu imagino que obra do Espírito Santo fazer aquela pessoa lembrar, talvez de uma palavra que ouviu há muitos anos atrás. É mistério. A gente não sabe, aquela pessoa que está ali no leito já não fala mais, já não se comunica mais fisicamente, mas quem sabe a mente ainda está intacta. A mente está intacta. E quem sabe obra do Espírito Santo faz aquela pessoa lembrar, e aquela pessoa diz: Senhor, me perdoe,
Me perdoa, Jesus. Salva a minha alma. Nem gesticula. Mas a mente está falando. A mente está dizendo. Deus conhece nossa mente. Ele sabe o que nós pensamos. Imagine na mente da pessoa, aquela pessoa pede socorro ao Senhor, perdão ao Senhor. Eu creio, amada igreja, que Deus recebe esse clamor, que Deus perdoa. Porém, a pessoa paga com a própria carne, própria morte, matou fisicamente. Mas o Espírito, Deus salvou. Então, imagino eu, que a quantidade de pessoas que são salvas antes de partir, porque eu não creio que Deus veio para perder para o diabo. A nossa mente é muito limitada para entender o mistério de Deus. Mas a Bíblia fala de um grupo que tanto vai para o inferno, como também fala de um grupo que vai para os céus. Eternidade, amada igreja, é mais real do que nós. Não desconheça a eternidade. O propósito de Deus na nossa vida vai se cumprir, igreja, se tão somente nós permanecermos firmes, inabaláveis na palavra de Deus. É por isso que o cristão tem que ter as suas estruturas dentro da palavra de Deus. Ler Bíblia, tentar memorizar versículos. Mas eu não sei ler, pastor. Eu tinha um irmão, ele era cigano, que ele não sabia nem fazer o nome, era no dedão. Mas os digitais ali. Mas ele sabia muitos versículos de cor e salteado. Porque ele chegava mais cedo na igreja, eu sentava com ele e ficava ensinando versículo. E ele memorizava. Às vezes levava uma semana ele repetindo. Tinha muita dificuldade, mas aprendia. Chegava na frente, começava a louvar hinos. E não sabia ler. E sabia muito de versículos. É inadmissível um cristão não saber versículo. Há muitos crentes, se você perguntar, diga aí 5 versículos, não diz. Diga um, às vezes não sabe. E na hora das tuas lutas, você vai buscar força onde? Na hora que você estiver passando problemas e lutas, tu vai buscar a saída aonde, se não for na palavra? Você não vai ter momento, talvez marido, esposa, filho, pastor, não tem ninguém ao teu lado. Está você sozinho, batalhando na mente. E se você não tiver versículos, Bíblia dentro de você, palavra dentro de você, aí vai se confirmar o que diz o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Porque nós temos tempo para tudo e não procuramos se disciplinar ou se autodisciplinar. Eu preciso todos os dias, nem que seja, ler um versículo. Eu preciso todos os dias ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Eu preciso todo dia ter hábitos. É uma autodisciplina que vocês têm que fazer. Nós precisamos, para sobreviver, oxigênio. Se Deus trancar esse oxigênio 10 segundos, aí vamos perceber a importância desse oxigênio que nós necessitamos. E a gente nem agradece a Deus sequer pelo ar que nós estamos recebendo. Isso é vida. E sequer a gente nem lembra. A vida espiritual, amada igreja, nós não podemos conhecer.